Eita, 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 galerinha, galerinha. Vamos que vamos, minha gente. Bora lá? Mais uma aulinha de técnicas e práticas secretariais. Conteúdo de hoje? Eu quero comunicação organization. Comunicação organizacional. Para vocês, eu vou fazer a chamada de novo aí. Vamos lá, meu diretor, vou fazer a chamada de todo mundo. Eu vou fazer Barreiras do Piauí, Belém do Piauí, Beneditinos, Campo Largo, Cocal de Telha, Coronel José Dias, Disseu Arco Verde? É, né? Domingos Mourão, Fartura. Cadê a nossa querida Danusa? Danusa tá aí, ó. O link dela tá aí, da Danusa. Maria Lima, Padre Marcos. Cadê essa galerinha? Cadê aí a turma botando ok? Olha ali a Raquel aí, ó. Riacho Frio, rapaz, o pessoal de Riacho Frio não é brincadeira não, viu? Essa turma é forte. Essa turma fica até a última aula, participa e acerta, contribui. Tô gostando de ver. Quero a participação de vocês, meus queridos, neste dia 17/10. Segundou. Mas vamos além em relação a essa comunicação. Neste atendimento. É você trabalhar o quê? A perspectiva de entender os sinais verdes. Saibam disso, ó. Entendam esses sinais verdes e tentam executar, tá? 5 dicasinhas aí. Elas estão pequenininhas, mas eu vou falar para vocês. O RPA, uma dica de trabalho, principalmente de automação, onde tem um autoatendimento. O chatbot, por exemplo, a empresa começa a aplicar os chamados robôs, estando ali garantindo uma automatização de respostas mais rápidas. A gestão à vista, que nós já colocamos para vocês, em relação a procedimentos voltados para a comunicação. O voice bot, que é uma resposta automática por robô, entre a comunicação com os clientes também. E você personalizando esta comunicação. Todavia, qual é o papel do técnico neste atendimento ideal por meio da comunicação organizacional? Primeiro, eu não posso atender mal o meu cliente, né? O interno e o externo, independente de quais sejam, tá? Eu tenho que entender o seguinte, que eu posso utilizar essas técnicas principalmente para melhorar os manuais, melhorar as normas e orientações, porque elas vão ter que ser adaptadas. Elas não podem ficar sendo as mesmas sempre. Então, essa questão do investir no formato do profissional, especificamente, do técnico em secretariado, ele tem que saber que ali vai ter diferença no universo corporativo, mas também para o universo público. Você tem ali os mesmos fatores, com algumas pequenas mudanças. Você tem a mesma personalidade que você tem que trabalhar, quer seja no público ou no privado. A questão da administração, a auto-administração participando e do alto escalão do mesmo jeito, mas os processos administrativos precisam ser comunicados de forma transparente, assim como nas relações, nas formatações públicas. Olha o pessoal de Fartura aí junto, a Lúcia Fátima aí junto com a gente. Então, gente, quer seja comunicação organizacional dentro de uma instituição privada ou pública, ela vai ter que ser atendida de uma forma que possa se adequar à situação de cada segmento. Entre numa perspectiva de valorizar o que dentro da comunicação organizacional? O relacionamento. Relacionamento que repercute em quê? Quais reflexões você gostaria de estar fazendo acerca disso? Primeiro, eu tenho que investir na educação corporativa, mas principalmente na liderança desta comunicação. E esta comunicação precisa ter um líder de alta performance. Então, a comunicação precisa ter alguém que lidere, que saiba fazer, por exemplo, a sua gestão do tempo. O que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial. Os mapas mentais para ficar mais claro para as pessoas. Uns sistemas, análise dos sistemas abertos dentro das organizações focados em pessoas e nos ambientes.
mas também que possa aplicar políticas de gestão de pessoas, trabalhando testes de mapeamento da personalidade e do potencial de liderança, do trabalho de equipe e realização do planejamento, todos com técnicas e ferramentas de gestão, além de estar num contexto de desenvolver metodologias, aplicando técnicas, práticas, fazendo com que as pessoas entendam por meio da comunicação, estudo de caso, mapeando e mostrando para elas o que e como pode se chegar a essa performance, ou seja, são técnicas que são utilizadas dentro da comunicação para melhorar os resultados. Todavia, saiba que, por exemplo, olha só este exemplozinho aqui, ó, que houve uma mudança de gerência dentro de uma empresa e o secretário era parente do diretor, certo? E não podia ser demitido. Esse secretário, ele se aproveitava da situação e não realizava as atividades com muito empenho. Ele faltava aquele comprometimento. Certo dia, o gerente que assumiu a nova posição colocou para ele o seguinte: este secretário, ele deveria ter feito um trabalho, um relatório, e ele não fez para uma reunião do conselho. Como o gerente ele não poderia demiti-lo, ele se tornou o quê deste secretário? Já que ele era parente do proprietário, refém dele. Você vai encontrar situações assim, meus queridos? Sim, vai encontrar. De principalmente famílias dentro das organizações e empresas familiares. É claro que esse secretário ele não cumpria com o que ele precisava cumprir, que é com o código de ética dele. O que a gente trata especificamente nesta historinha? É que ele só queria tirar vantagem, só trabalhar na perspectiva de buscar o benefício próprio. Enquanto empresas ainda estiverem nessa situação, você vai passar por essa situação, mas você pode correr atrás de outro trabalho, caso você passe por um modelo de situação como essa. Porque você vai ter muitas situações acerca disso. Tá? Então eu dei uma ênfase a essa história para isso, para você entender que, por exemplo, liderar por meio da comunicação é bem diferente do que chefiar. Chefiar, ele quer poder, ele quer apenas obediência e ordem. Já o líder não. Ele quer que as pessoas se comuniquem transparentemente, que falem o que estão sentindo. Ele motiva as pessoas e coloca as pessoas com ferramentas que se automotivem e trabalham em espírito de equipe. É claro que também vai existir diferença de um gestor, que é mais estratégico, buscando processos internos para usar técnicas da administração, e o administrador ele vai tentar organizar mais, desenhar mais o desempenho das pessoas, avaliando-as por meio dos resultados. Isso tudo comunica uma trajetória para determinadas empresas? Sim, porque o técnico em secretariado, ele tem que saber que esta palavrinha aqui, relacionamento, vale mais do que dinheiro. Muitos executivos, mesmo sem treinamento específico, eles aproveitam sim o potencial dos secretários e dão mais autonomia para eles. Não é toda empresa familiar também que tem tantos problemas voltados para tentar priorizar os seus parentes. Algumas acordam e veem que precisam colocar profissionais, certo? No entanto, entenda o seguinte, veja bem, tem que se criar um ciclo virtuoso. Você é parte dele. Virtuoso. Virtuoso. Este ciclo virtuoso
ele tem que vir, primeiro, com iniciativas de comunicação que desenvolvam a assertividade das competências técnicas, o aprendizado e o desenvolvimento contínuo dos colaboradores em relação à comunicação, a designação e direcionamento dos projetos, quem deve fazer o quê, por quê, o desenvolvimento de performances diferenciadas para gerar competitividade, a compreensão e principalmente de um processo que, para motivar, eu tenho que comunicar uma promoção, um empenho de compensação constantemente para os meus colaboradores, a transparência entre os sócios e recrutar as pessoas certas, no momento certo, para a profissão certa, integrando-as. Ou seja, meus queridos, vejam que este ciclo virtuoso ele repercute em saber mapear, por exemplo, qual será a atuação do profissional técnico em secretariado no século XXI. Todos os dias vão ter reuniões? Vão. Todos os dias você vai, porventura, pode ter demissões, lançamento de novos produtos, mudanças nas sedes? Sim. Alterações do cargo? Sim. Então, isso vai repercutir sempre em quem faz a conexão de um setor para o outro, que é o quê? O técnico e secretariado. Perceba que há uma situação a ser construída aí, ó. A ênfase aí é, nesta comunicação, eu não posso infringir ou quebrar o código de ética. E nem, repercutindo nisso, no sigilo profissional. Porque isso é passível de processo. Existem determinados assuntos que são confidenciais. As expertises de negócios, principalmente. Só que tem um porém. Eu tenho que avaliar aí algumas posturas, certo? E aí, algumas pesquisas que são feitas, a gente traz para vocês aqui um modelinho de avaliação de algumas posturas voltadas para assuntos relacionados à comunicação. Você tem que ter, pelo menos, nas avaliações, uma seleção do conteúdo, a elaboração da questão técnica, e aí entra o digital, o QR Code aí, e as posturas colaborativas. Nessas posturas, você vai ter aí a avaliação dos profissionais, que ele pode ser um profissional observador, um aprendiz ou apenas profissional. Ok. Mas estas avaliações servem de parâmetro. O que eu estou colocando para vocês é que, nas pesquisas, meus queridos, eu tenho que colocar indicadores para poder monitorá-las. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que, quando eu avanço em um contexto de saber quais são as minhas atividades, se eu consigo demonstrar, por meio da comunicação organizacional, vontade para se adaptar às mudanças, eu avanço em muito na perspectiva de competitividade dentro e fora da empresa. Todavia, eu preciso mapear quais são as práticas que caracterizam o assédio moral, porque existe muito. E existem técnicas e práticas para se mapear este assédio moral. Entendendo primeiro o que é. Você tem, por exemplo, um chefe que ele te sobrecarrega de atividades, passam as piores atividades só para você, e isso é constatado pela equipe toda, já é uma sinalização de assédio moral. Ignora a sua presença e fala com os outros colegas, os seus colegas, e não fala com você. Espalha rumores, fofocas a seu respeito. Vigia e te controla excessivamente. São sinais que ratificam o assédio moral. É você identificar esta comunicação negativa, porque, na verdade, é uma comunicação organizacional negativa. No entanto, eu te faço uma pergunta. Qual é o comportamento que se espera de um gerente executivo em relação ao secretariado? Aí eu já te respondo. Respeito e valorização pelaquilo que ele está fazendo. Evitar, principalmente, as questões pessoais e profissionais serem
envolvidas na convivência dos dois. Manter aquele profissional informado e vice-versa, para que haja um alinhamento em relação às estratégias. Isso faz com que você perceba que, por exemplo, elogios são pertinentes, reconhecimentos são pertinentes em relação às tarefas a serem realizadas pelos técnicos em secretariado. O tom de voz também, assim como não passar várias tarefas ao mesmo tempo ou com um prazo extremamente curto que não seja, primeiro, gente, possível realizar. Então veja, olha essa situação aqui, ó. O Johnny criou um grupo na empresa. Olha o nome do grupo: Churrascão. Churrascão amanhã na minha casa, hein, gente? Colocou todo mundo, até você. Você que é secretário de uma empresa, certo? Vamos simular a situação aqui. Aí o Davi disse: rapaz, incrível, ó. Mal posso esperar para saborear uma bistecazinha gorda, algumas costelas. Aí colocou 3 coraçõezinhos. 1 minuto depois, né? 12 horas e 33 minutos, ele colocou 12 e 34. Aí ele mesmo disse: pai, fantástico. Algum vegano por aí? No grupo. Sim, eu. Estou feliz que tenha perguntado. Sara, seguidamente, foi o quê? Eliminada do grupo. Olha só. Olha que indelicadeza ocorre e o que eu comunico imediatamente dentro do grupo. Gente, a ética, por exemplo, dentro do WhatsApp, tá? Que foi o WhatsApp, diz o seguinte: presta atenção, pessoal aí, isso aí é comunicação organizacional, tá? Padre Marcos, Fartura, Coronel José Dias, Cocal de Telha, Campo Largo, Beneditinos, Barreiras do Piauí, pessoal do YouTube, Lia Raquel, presta atenção. Eu nunca posso tirar alguém do grupo, olha a situação da comunicação, sem antes ir lá no privado e dizer o seguinte: ó, vou te tirar do grupo tal, que a gente está aqui, porque aqui vai ser só um churrasco pessoal que não é vegano, tá certo? Isso mostra delicadeza, educação, e você reforça a comunicação organizacional, minha gente. Então lembra, mas o grupo era para um grupo informal, mas tinha os colegas de trabalho, certo? A Sara ser eliminada, retirada do grupo, isso é de uma falta de educação e falta de delicadeza tremendo, só porque ela é vegana. Então entenda, isso aí cria animosidades dentro da empresa, porque comunica o quê? A agressividade, não comunica assertividade. O comportamento esperado do secretário, da secretária, gente, é no mínimo algum desses tópicos aqui: organizado, chegar antes sempre do superior, administrar o seu tempo, para administrar o do gerente, do executivo, porque não tem como você administrar o tempo dos outros sem administrar o seu, ter atitude profissional nas tarefas, manter a agenda sempre atualizada com os arquivos, eficácia e agilidade, sempre saber como contactá-lo, saber se ele vai estar num pager, se vai estar num... Agora eu fui longe, hein? Num pager, agora eu fui longe. No WhatsApp, se vai estar numa alta rede, no Telegram da vida, certo? Ter respeito à hierarquia, saber que mesmo, né, num churrasco, você não pode chamar o seu chefe de um nome, de um apelido
que seja pejorativo ou que ele não goste. Agir de forma ética e sigilosa sempre. Este comportamento reforça o que você precisa atuar no dia a dia. Atuar de que forma? Sabendo se relacionar e cumprimentar as pessoas, independente se conhece ou não. Ter uma boa postura em relação a tentar ser educado. Tudo que você chegou na sala, acendeu a luz, apaga a luz. A porta estava fechada, você abriu, você fecha novamente, tendo a postura adequada. Saber que tem a hora do lanche, saber que tem regras a ser cumpridas e que não pode comer em qualquer local. Se a empresa tem um local para ser feito de lanche, aquele lanche tem que ser feito lá. Cuidar da sua voz constantemente. Não aumentar o volume da sua voz, sabendo que isso pode constranger as pessoas, ou que isso pode ter repercussão para você. Saber ouvir e dar espaço para as pessoas falarem, gente. O diálogo, ele tem que ter uma mão que vai e volta, não é só a mão que vai. O ser educado, cumprimentar constantemente, está lá, não saber se relacionar, mas enfatiza também a questão da simpatia, de se colocar no lugar do outro. A aparência é super importante, porque mexe com a tua questão, não é você ter roupas de marca, não é você ter alguma coisa de última geração, é você ter uma aparência que seja confortável para você, mas que mostre que você cuida da sua aparência, e isso comunica para você, dentro da organização também, uma postura, fora que respeitar o tempo das pessoas. Você tem uma reunião às 8, você chega 15 minutos antes no mínimo. Evita o atraso, respeita e mostra que respeita. Você está comunicando dentro da organização exatamente isso, que você respeita as pessoas. Certo? Lembra disso. Todavia, o secretário que ele é contratado, ele tem que ter essas atitudes, mas ele tem que aprender que na reflexão do dia a dia, ele tem que saber que ele tem que planejar sempre. Executar o que estava buscando e que buscou planejar. Depois, fazer um check list do que foi planejado, do que vai comunicar para as pessoas, por exemplo, né, que está na execução, e depois avaliar se a comunicação ela atingiu o receptor ou não. Então eu planejo, eu executo, eu faço um checklist, uma lista de verificação, e eu avalio se eu consegui atingir os meus objetivos. Esse é o chamado velho quê? PDCA. Uma ferramenta de gestão que é utilizada como técnica para você melhorar a comunicação, gente. Nada que é planejado e eu vou comunicar faz sair do jeitinho que precisa ser em forma de resultado. Então, veja que você, até para comunicar, você tem que usar ferramentas de gestão e avaliar se a repercussão foi positiva ou não, porque é comunicação organizacional, minha gente. Preste atenção nisso, tá? Você é um dos principais pilares como secretário e secretária. Na sua comunicação, por exemplo, com o executivo, ó, tem que saber a sua personalidade, tem que saber lidar com os seus hábitos e os hábitos do executivo, saber quais são as metas, estar lá interagindo com os documentos, entender um pouquinho quem são aqueles clientes indesejáveis e aqueles que fazem interrupções desnecessárias, que usam a imagem constantemente da empresa, né? Saber que você vai estar lá tentando realizar suas atividades e mostrar de uma forma bem simples e transparente isso, certo? Veja muito bem essa perspectiva. Aprenda que é aí que você entra como o quê? Como a comunicadora, ó. Comunicadora. Perfil da nova secretária
do novo secretário. Comunicadora ou comunicador, né? Ou apenas comunicador. Vou apagar aqui e deixar comunicador e a parêntesezinho aqui, ó, do A. Comunicadora ou comunicador, certo? Passando o quê? Em breve, olhe bem para essa imagem aí. Em breve, você, como secretário, vai estar ali, ó, no flipchartzinho, explicando estatisticamente algumas ações que o seu gerente, o seu diretor, te delegou para você fazer. Hoje, o secretário, a secretária do século XXI tem que ter essa habilidade. Então, você tem que ter o quê? Oratória. E para ter oratória tem que ter o quê? Tem que ler. Porque aí você vai ter que ter conteúdo, não é verdade? Isso mostra o quanto é importante você também ter o contato, por exemplo, com a família de quem você, né? As empresas hoje estão mapeando muito isso. Por quê? Porque você vai ter o contato sabendo que, em determinadas situações, a família de quem você está lá trabalhando junto vai participar de algumas ações da empresa, certo? Nem que não seja de endomarketing, mas vão participar. E aí, você tem alguns autores que trabalham comportamento e comunicação dos executivos atrelados à família, como do psicólogo, psiquiatra Isami Tiba. Outra indicaçãozinha que eu quero dar para vocês, tá, gente? Isami Tiba, o sucesso dos pais não garante a felicidade dos filhos. Sempre ele faz uma correlação na questão familiar. Mas ele fala muito de comunicação aí dentro desse livro, e principalmente na relação do executivo, do trabalho com a família. Isami Tiba, tá? Vem com técnicas de comunicação. Mas, falando em técnicas de comunicação empresarial, eu tenho uma grande perguntinha. O que eu não devo fazer como profissional e no atendimento a um executivo ou diretor em relação à família dele? Bem, você pode fazer ser gentil com os familiares, de uma certa forma, se comunicar, dando procedimentos em horário comercial, é claro, salvo em algumas situações peculiares de cada empresa. No entanto, o pilar que você precisa entender para se comunicar melhor dentro da empresa e com os profissionais, que são seus colegas, presta atenção. Você tem que saber que o primeiro pilar que a empresa, a comunicação organizacional tem que visualizar é a família. O segundo são os que estão lá tendo o direito de ter a propriedade, são os donos do negócio. O terceiro é que os executivos precisam aplicar a gestão. Já no quarto, você vai fazer a conexão entre família e sócio, como é que é a comunicação entre eles, entre família e executivos, entre família e, entre sócio e executivos, existe uma comunicação específica, e entre família, sócio e executivo. Você entender que existe essa correlação. Se um comenta alguma coisa para você, você não necessariamente tem que passar essa informação para outras pessoas. Você vai estar no meio deste eixo, família, sócios, executivos, você fazendo parte e entendendo acerca do que é comunicado. Então, saiba que é importante a sua postura. Você não pode forçar a intimidade com a família das pessoas com quem você trabalha. Não é? Se convidar para um aniversário, a formatura, um casamento, fazer comentários acerca do gerente para a esposa, para o esposo dela, tá? Você não pode fazer isso. Ou seja, essa intimidade chegar até este ponto, não é?
Este contexto, é claro, forçar convites, isso é de uma má educação e comunica esta má educação constantemente, caso você faça, tá? Então, isso você não pode fazer. As intimidades demais comunicam o quê? Uma invasão de privacidade. Então, dentro da organização, tocar no colega, trazer um presente com essa intimidade, até que ponto pode? Presentear? Pode. Agora, que tipo de intimidade se tem com o nível hierárquico que você está lá tendo? É uma reflexão. Então, a postura profissional começa aí, na comunicação. E a comunicação com os colegas, especificamente? O que eu preciso fazer? Simpatia, atenção, educação, estar sendo, sempre estando, se mostrando solícito, claro, depois de realizar suas atividades, cumprimentar a todos, independente de qual nível hierárquico, se é do operacional, do tático ou estratégico, se é dos serviços gerais, se é do atendimento, se é da logística, se é da mecânica, não interessa. O sorrir de forma natural, não forçado, a verificação de estar atentada a mapear, né? Atenta aos assuntos que são confidenciais, não mexer em materiais, porque isso tudo comunica uma atitude que não é válida como postura profissional para vocês. Então, vejam que Natalense e Vieira, eles reforçam muito sobre isso. Só que nós temos uma situação. Sempre eu vou ter na comunicação isso, ó. Ruído. Eu tenho aqui o emissor, certo? E o receptor. Olha aí. O ruído, ele vai estar dentro da mensagem. Dentro da mensagem. Ou seja, ela fala mais, ele entende menos. O que tem que ocorrer? Ela falar mais e ele entender mais. Será que está adequado à situação? A comunicação, gente, ela é trabalhada também dentro dos telefones. Nós vamos ter mais conteúdo, se aprofundando mais no telefone, em outras aulas. Mas aqui a gente já abre esta comunicação verbal. Por quê? Porque ela é muito importante dentro da empresa, organizacionalmente, mas também para fora. Não é? A grande situação é você entender que você sabe que algumas empresas têm horários diferentes e que tem que aprender a lidar com essas situações, esses horários diferentes. Profissionais também do mesmo jeito. A comunicação telefone, hoje, nós temos aí vários exemplos de telefonezinho, certo? Dentro da organização. Os mais avançados são os smartphones, mas nós tivemos aí N, esse aqui foi um dos primeiros, os primeiros ali com quase um formato de rádio, vários formatos para me comunicar. Hoje as mensagens instantâneas são maiores, mas no mundo do secretariado, esta impressão ela tem que ser colocada na hora do comunicar. Eu não posso deixar que o cliente seja mal atendido, interno e externo, independente de qual geração eu estou, independente se eu estou na geração mais avançada, se a empresa não tem ainda isso e ainda continua ainda, né, com o telefone fixo, por exemplo, independente disso, tá? Não vai afetar em nada. Por quê? Porque eu tenho os treinamentos que podem ser aplicados constantemente para melhorar a performance de quem está se comunicando organizacionalmente. É claro que isso está ligado também a um contexto onde a profissional, quando ela atende, só esse sorriso aqui, gente, tá? O sorriso
ele já passa uma mensagem positiva. Por quê? A pessoa pode ser que não veja, mas ela sente por meio da audição o sorriso. Então são algumas técnicas, como por exemplo, falar o não durante a ligação. Falar o não. Pode. Aí eu vou dizer para vocês. Não. Porém, falar o não quer dizer que você não vai negar alguma coisa para alguém. Meu querido diretor, compartilhar a tela. Sabe por quê? Porque existem várias formas de você falar não. Existem várias formas, gente. O não, a perspectiva de você falar não, ele pode ser até um não positivo. Só que você vai falar o não de forma educada, dizendo que o procedimento da empresa é esse. Por isso, a situação a ser tomada precisa ser essa. Olha só, eu não falei a palavra não. Quando eu tiro isso, o não, eu tiro a negatividade das afirmações e neurolinguisticamente eu mostro para a pessoa que o procedimento é esse, então eu não estou negando nada para ela, mas eu estou afirmando que só tem esta alternativa. Entendeu? Olha só que maravilha. Então, basta a questão do treinamento neurolinguístico para você dizer um não para a pessoa sem expressar a palavra não. N-A-O-T-I-O. Você pode afirmar dizendo que o procedimento é só esse. E até colocar e tirar o não, substituir pelo infelizmente. Infelizmente. Tendo em vista que nós temos prejuízos se nós realizarmos o que o senhor ou a senhora está solicitando. Certo? Então, essa técnica informa, mostra os benefícios que a pessoa estará ganhando e os benefícios que ela estará perdendo, mesmo assim, mas de forma afirmativa. Presta atenção na questão do vocabulário, porque na comunicação organizacional ela vai ser decisiva para você, meu querido técnico e técnica em secretariado, certo? Retornando aqui. Então veja, a comunicação com esse cliente é todo dia. Você tem que utilizar de técnicas comportamentais sempre. É por isso que você tem que utilizar a intrapessoal e a interpessoal, o autoconhecimento, a inteligência emocional e a inteligência social. Você tem que fazer isso. Com os testes, por exemplo, de personalidade que nós fizemos, ultimamente, os levantamentos, quando a gente faz o teste de levantamento do perfil, ele automaticamente, ele mapeia. Por exemplo, como é que você vai melhorar a sua comunicação? Por quê? Porque aquele que está no quadrante A, ele vai responder de forma mais racional, lógica, sempre levando para a questão quantitativa. Se ele vai para a questão voltada mais para o quadrante B, opa, ele vai ser mais cauteloso, vai observar mais, vai ser mais ponderado, disciplinado. Se ele vai para a questão mais do quadrante C, é uma pessoa mais emocional, que você vai usar palavras que passem sensibilidade, afetividade, desejo principalmente, porque se você for para o quadrante D, aquela pessoa que você vai estar convidando a conversar com ela ou se comunicando, ela pode ter uma característica criativa que você vai ter que usar palavras que envolvam inovação, que envolvam um diferencial, que aguçem a curiosidade dela. Então, as palavras, gente, elas vão gerar gatilhos. Gatilhos mentais. Esses gatilhos mentais, cerebrais, que nós precisamos estar trabalhando diariamente. Eita, professor. Fora que nessa comunicação com os colegas de trabalho, você tem que o quê? Se colocar realmente, né? Por trás da mesa, junto com o colega, tá?
trabalhando a perspectiva dos comentários, entendendo como é que você vai comentar, por exemplo, sobre fotos e etc e tal, entendendo como é que vão sair esses comentários. Essa comunicação básica, ela tem que ser estudada também. Se vai comentar acerca do que recebe de correspondências, não é? Entra técnicas e principalmente voltadas para usar o celular como procedimento. Algumas empresas proíbem, não tem autorização. O servir água, café é uma forma de se comunicar de forma educada, o se comentar acerca de uma vida, da vida da pessoa pessoal, da vida de um colega, da vida pessoal de um colega. Isso não é ético. Ouvir conversas no telefone, compartilhar essas conversas também da vida particular de outras pessoas, isso sai de um eixo ético dentro da comunicação organizacional, principalmente. Olha só aí, ó. Olha esse modelinho aí, ó. Acabou de me chamar de novo para tomar um café. Olha só aí. Tá vendo? Uma colega falando para outra, né? E ele aqui já conversando com a outra colega e chamando para tomar um café. Essa frasezinha aí já dá uma outra conotaçãozinha aí, né? Já mostra uma conotaçãozinha aí. Mas certo, para tomar café o quê? Como amigo? Tá interessado na colega? Não tá? E este comentáriozinho aí? O que ele está gerando com a outra colega? Curiosidade? Está sendo benéfico? Não está? Faça a sua análise, faça a sua reflexão. Mas como é que eu melhoro essa comunicação? Primeiro, numa perspectiva de entender, uma mensagem vaga, ela não objetiva a primeira interação. O nome está dizendo, ela é vaga. A imagem que você tem que passar, ela tem que estar passando uma aparência que esteja formatado não só pela aparência física, tá? Por quê? Porque quando eu estou num processo de autoconfiança, automaticamente eu vou tentar procurar melhorar minha performance. Gerando o quê? Empatia e contato com as pessoas, independente de como elas estão vestidas ou como elas estão se expressando. Todavia, entenda, nas últimas aulinhas, existem alguns testes, como este que nós estamos colocando aí, ó, testezinhos que são realizados para melhorar a gestão da minha comunicação em relação à minha organização do tempo. Algumas perguntinhas que são realizadas, principalmente, aí eu quero que o meu diretor foque em mim. Neste último teste, é importante que você saiba o seguinte: qual é a importância de você ter, qual é o detalhamento que você tem que ter na tua gestão do tempo. Quanto mais você for organizado, meu querido e minha querida, em lidar com o tempo, mais você vai comunicar organizacionalmente a sua competência. Certo? Não esqueça disso. Então, você sabendo o que é grave, o que é urgente, o que é circunstancial, você vai poder direcionar as suas atividades e, consequentemente, se comunicar melhor com as pessoas. Mas para melhorar mesmo a sua comunicação, é preciso que você leia mais. Que você possa ler mais. Tendo mais conteúdo, tendo mais vocabulário, você vai poder negociar mais, persuadir mais e assim melhorar a tua performance no comunicar. Tá certo, meus queridos? Show de bola, Barreiras, Beneditinos, fartura de seu Arco Verde. Vamos encerrando por aqui. Fui!